Salve rapaziada, como é que vocês estão, mano? Espero que bem. O vídeo de hoje é um breakdown do beat de ganhos. Inclusive, se você não ouviu essa faixa, mano, você tá moscando, né, moleque? Vou estar deixando o link no comentário fixado pra você ir lá depois desse vídeo, ou antes e depois alto aqui, sei lá, fica a teu critério. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, mano, não me conhece, prazer, pode me chamar de FVS, eu sou artista, produtor musical. Na descrição você vai estar encontrando todos os links das minhas redes sociais, incluindo um e-mail pra contato, caso seja necessário. E sem mais enrolação, bora pra tela do FL. Bom, mano, pra iniciar esse beat aqui, eu acabei puxando uma melodia de Multikey no Analog Lab e ficou desse jeito. Mano, muito chave, já traz toda uma espacialidade, tá ligado? A intenção desse beat era ser um beat um pouquinho mais espacial, uma pegada até um pouco futurista, talvez. E a primeiro momento essa melodia pode parecer meio complexa, mas a real é que ela é bem simples, tá ligado? A gente tá na tonalidade de Fá menor. Basicamente o que eu fiz foi pegar o meu primeiro grau, logo em seguida eu peguei o meu sexto grau e meu quinto grau, Dó sustenido. Beleza? E aí eu joguei uma oitava abaixo, montei os acordes normais, tá ligado? E aí o que eu fiz foi usar algumas extensões também. Então aqui no caso, no primeiro acorde eu usei um Sol sustenido, no meu segundo acorde aqui eu usei um Dó sustenido e aqui um Si. E essa foi a base da melodia, tá? Vou até colocar aqui pra vocês ouvirem. Essa foi a base, então bem simples, sem muito mistério. Aí o que eu fiz depois foi fazer alguns arpejos aqui, algumas notinhas de transição, enfim, nada muito complexo. No primeiro momento ela pode até dar um sustinho, mas é essa pegada. Logo depois de eu ter feito essa melodia, eu vim, puxei um lead também no Analog Lab e fui brincando no mid do tecladinho ali mesmo. Lead também, mano, com bastante delay, bastante reverb, trazendo toda essa característica espacial pro beat. E aqui ele tá fazendo quase como que um accent, né, mano? Ele toca só algumas notinhas pequenas aqui de transições, conversando com a melodia principal, sem muito segredo também. E aí logo depois de eu ter feito esse lead, eu vim e puxei esse elemento que pra mim é, mano, o que mais chama atenção no beat, que é essa bell aqui, que também é do Analog Lab, mano. Vocês vão ver muito o Analog Lab aqui no canal, provavelmente é o plugin que eu mais utilizo, pra mim é o Gold. E, bom, aqui basicamente ele tá, é as notas do acorde mesmo, padrão que a gente tinha montado lá, só que eu fiz um arpejo, né, um dedilhado, e aí ele fica subindo e descendo, mano, muita vibe, só escuta. Pô, essa belzinha é bizarra, tá ligado? Dá uma puta de uma viagem se você estiver ouvindo de fone. E aqui ela tá um pouco diferente, porque na mix final da música eu coloquei um OTT nela, que basicamente puxou um pouquinho mais de textura, esse delay, a sujeira, trouxe até um pouquinho mais de ataque também. Então, por isso que na música final tá um pouquinho diferente, mas, mano, essa aqui é a base. E aí, pra finalizar a nossa linha melódica, eu vim com o Rizzy Bass, que também é da Analog Lab. E aqui não tem segredo, tá? Ele tá basicamente fazendo as notas dos acordes, as notas base dos acordes, e aqui eu coloquei algumas notinhas de transição entre uma nota base e outra. Tá soando desse jeito. Bem simples também, sem muito mistério. E aí a melodia toda junta, mano. Vou colocar todos os timbres aqui pra vocês ouvirem. Fica desse jeito. E aí é claro que aqui eu coloquei tudo junto só para vocês terem uma ideia. Mas basicamente dá pra ver que tá tudo muito bem separado aqui. Então aqui eu tenho uma seção só Cabel e com Multikey, aqui só Crazy Bass, aqui só com Lead, justamente porque são timbres que tem muita cauda, muita reverberação, muito delay. Então tudo junto soa meio embolado, parece que tá tudo brigando um com o outro ali. Mas no beat assim eu deixei separado, tá ligado?
E, pô, deu uma atmosfera muito legal. E aí, partindo pra bateria, mano, agora, que também não tem segredo nenhum. Basicamente, eu comecei com a marcação principal, que é um clap. E não tem segredo, marcação no tempo 3 e 7, que vocês já estão ligados. Só que no final que ele toca 2 vezes, e aqui também tá soando desse jeito. Tá ligado? E aqui no finalzinho, mano, na última barra, ele toca rapidão, 2 vezes rapidão. Só pra dar uma variada no beat, não ficar uma parada tão reta, né, chata. E aí logo depois eu vim com o meu hi-hat. Esse hi-hat aqui, mano, Feel It 2 Steps, tá? E aí eu fiz alguns rolls. Aqui no comecinho eu fiz um triplet, né? E aqui um roll mais compridinho, né, mais rápido. Brinco também com velocity, ficou desse jeito. Logo depois eu vim com esse open hat, que ele tá tocando antes do meu clap. Gosto bastante de fazer isso, colocar um open hat pra meio que chamar o clap. Tá ligado? Ele faz uma preparaçãozinha. Vim com um triângulo. E ele toca só nesse momento, aí depois fica um tempão e repete, tá ligado? Eu gosto bastante de colocar esses elementos assim que demoram pra aparecer. Eu acho que traz uma dinâmica mais pro beat. E depois eu vim com essa percussão, que tá basicamente fazendo aquele contratempo clássico do trap também. Padrãozinho. E pra finalizar a nossa bateria, eu vim com o Hero 8. E esse Hero 8 aqui, mano, deu pra perceber que tá tocando bastante até, mano. Tem bastante nota, bastante sobe, desce. Justamente porque a melodia é uma melodia com bastante espaço, bastante simples. Aqui vocês podem ver que só toca a melodia, a nossa melodia principal, que é o multikey e o lead, e aí não tem mais nada. Então ele dá essa liberdade de eu fazer essa brincadeira mais com o Hero 8, e foi justamente o que eu fiz. Tá soando desse jeito. E aí, mano, uma parada que vira e mexe quando eu abro caixinha de pergunta no Instagram, alguém manda lá cara, o que você joga no seu Hero 8 pro Hero 8 bater? E basicamente, nada. Esse é o segredo, mano. O segredo é você ter um timbre de qualidade. Você tendo um timbre de qualidade, mano, já era. E é isso. Só pra finalizar aqui, na parte que entra minha bell, como, novamente aqui o contraste, né, essa questão do balanço. Como aqui eu tenho bastante espaço, eu fiz essa brincadeira com o Hero 8 de deixar ele batendo várias vezes, mas aqui entra a minha bell que já traz mais movimento pro beat, e aí pra deixar a minha bell brilhar, eu simplifiquei meu Hero 8, então aqui ele toca bem menos notas, tá soando desse jeito. Então o beat já dá essa acalmada, apesar de entrar a bell que traz o movimento, né? O beat dá uma acalmada no grave pra entrar a parte aqui da ponte, tá? E, mano, pra finalizar, eu só coloquei esse riser aqui pra chamar a bateria no comecinho, no drop, né? E basicamente é isso, mano. O beat é simples. Isso é uma parada que eu sempre tento falar aqui no canal, mano, que é: deixem o beat de vocês simples. A gente que é produtor gosta de fazer um beat extremamente complexo, que só se você ouvir ele sozinho, ele já tá suave, tá ligado? Ele nem precisa de voz. Mas a gente tem que fazer um beat pensando no artista. Nesse caso aqui foi eu que usei esse beat mesmo. Mas quando eu faço beat, eu faço um beat pensando que, pô, eu preciso deixar espaço pro artista rimar, o artista precisa ter espaço pra criar um flow, tá ligado? Uma melodia vocal. Então, simplicidade, eu sempre vou bater nessa tecla aqui nesse canal. E é isso, rapaziada. Antes de vocês ficarem com o resultado final, não se esqueça de deixar o like. Considere se inscrever aí também, mano. Eu vou estar trazendo esses videozinhos de breakdown dos beats que eu faço e alguns tutoriaizinhos, como aquele de teoria musical. E agora sim, mano, fiquem com o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado e valeu.